Olá, pessoal, muito boa noite a todos que se conectam conosco nessa noite de sábado para mais uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos lá no capítulo 26. Vamos rogar a Jesus nesse momento que nos ampare, que nos inspire e que nos guarde. Que a nossa reflexão seja de aproveito para que possamos colocá-la em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, aprendendo um pouquinho mais a respeito dos ensinos do Mestre. O capítulo 26 do livro Caminho, Verdade e Vida tem o título de Padecer. E Emmanuel escolheu para nós um versículo que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, e o versículo é o 10, onde Jesus, através de João, o evangelista, diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Antes de nós nos interessarmos em ler o Evangelho e buscar um entendimento maior dos ensinos do Mestre, com referência a Jesus, nós seguimos as tradições da sociedade. A gente não tinha muito esse contato direto com o Evangelho. Então, a gente olhava Jesus em duas oportunidades: no Natal, no Nascimento, onde se comemorava a véspera e o dia de Natal, consequentemente, 2 dias. E depois a gente voltava a olhar para Jesus lá na Semana Santa, que era uma semana de lamentos, uma semana de dores, uma semana de tristeza. Então, eram as duas oportunidades que a gente olhava para Jesus, né? 2 dias de alegria e uma semana, no mínimo, de tristeza. Então, a nossa ideia do Evangelho era sempre como se fosse um conto de tristeza, de dor. Parece que o Evangelho, a gente olhava para Jesus muito naquele momento da prisão, da humilhação, da morte na cruz. Agora, a doutrina espírita, enviada pelo próprio Cristo, ela nos trouxe uma nova visão, um novo olhar sobre esse evangelho. E até mesmo nós passamos a despertar, começamos a nos despertar para ver o evangelho não só mais nessas duas datas, mas buscar um entendimento um pouco maior dentro das nossas possibilidades, das nossas capacidades de entendimento, que não são muitas, mas já nos permite navegar num mar mais amplo, né? Então a doutrina espírita vem nos mostrar um evangelho como um canto de amor, um canto de esperança, um canto de alegria, de luz no caminho. Então, nesse versículo escolhido por Emmanuel, nada temas das coisas que hás de padecer, nós não vamos nos preocupar com o entendimento do Apocalipse como um todo. Nós vamos focar como Emmanuel focou, né? No versículo. Deu uma travada aqui, só um minuto. Nós vamos focar, como Emmanuel focou, somente no versículo, onde Jesus, através de João, nos convida a ter coragem, a viver
com alegria, a não temer as coisas que havemos de padecer. Porque essa é uma característica do Cristo, essa é uma característica dos espíritos puros, dos espíritos mais evoluídos, que sempre vem nos trazer esperança, otimismo, alegria, coragem, nada de desânimo, nada de pessimismo. Então Jesus sempre procurou afastar dos discípulos e de todos nós, através do Evangelho, os fantasmas do medo. Porque sabe Jesus que o medo é um dos maiores obstáculos ao nosso progresso espiritual. Na nossa condição evolutiva, em que nós nos encontramos, ainda cheios de dificuldades nessa caminhada, nós temos muito medo. A diferença entre um espírito e outro é que alguns seguem adiante, mesmo com medo. Então nós podemos dizer que todos nós temos medo. E esse medo, ele vem de nós não termos uma consciência plena de que somos fortes como espírito. Lembra que Jesus diz: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Nós somos imortais. E esse medo vem também porque nós não estamos acostumados a pensar a nível de eternidade. Pensamos sempre a nível de imediato. Então, cada coisa que nos acontece, a gente pensa que aquilo é eterno e que tem que acabar, se for uma dor, até amanhã, né? Então, com isso, o nosso medo é grande. Nós temos medo de errar, temos medo de fracassar, temos medo da culpa. Nós temos medo de olhar para nós e falar: puxa vida, você errou. E aí a gente fica naquela culpa, estacionamos, paralisamos, não conseguimos seguir adiante. Coisa interessante, nós temos medo, graças a Deus estamos perdendo, né? Conforme a gente vai caminhando, medo de Deus. A gente tem medo que Deus não nos aceite se a gente erra, tem medo que Deus venha nos punir, né? É muito comum, isso aí é um castigo de Deus. É Deus que está me punindo, né? Joguei pedra na cruz. A gente tem medo de Deus preferir o outro mais do que eu. Eu acho que Deus prefere aquele outro camarada ali. Parece que ele dá mais para ele do que para mim, né? Temos medo da dor, do padecer e temos medo da morte. Esses são alguns dos grandes medos que nós carregamos. E Jesus, como um canto de alegria, de paz, de esperança, de amor, ele vem quebrar esses moldes mentais que nós carregamos por séculos. E quanto mais nós nos adentramos na mensagem do Cristo, nós vamos nos libertando, vamos perdendo esse medo que nos aprisiona e nos acorrenta. Então, por exemplo, em nosso medo de errar, de fracassar, Jesus nos mostra e nos faz enxergar que todos nós erramos, que nós fracassamos, mas isso faz parte do nosso processo de evolução, porque nós ainda estamos aprendendo, né? Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte, que a coisa mais fácil que tem em cada dia é errar, né? Olha, Madre Teresa, que já era um espírito consciente, maduro, já nos dizia que é muito fácil a gente errar a cada dia. Mas Jesus vem nos mostrar que errar também é positivo. A partir do momento que a gente aceita esse erro, aceita o fracasso, a gente consegue enxergar
ver onde é que nós precisamos trabalhar para corrigir e fazer melhor. Enquanto a gente não aceita isso, a gente não vê o ponto que precisa de correção. Grandes homens erraram, né? Paulo errou, Pedro errou, né? Mas ficaram prisioneiros lá nisso? Nesse erro? Não. Aceitaram o erro e seguiram adiante, sem ficar prisioneiro na culpa, que é o outro grande medo que nos atormenta. É natural a gente sentir culpa, né? Pisamos na bola, vem a culpa. Mas a culpa é positiva? Se depende de como olharmos nela, né? Ensina Jesus que a culpa aponta onde nós precisamos corrigir. Por isso que Jesus diz o seguinte: curava a pessoa, encontrava com a pessoa e depois dizia: vai e não peques mais, né? Não fique paralisado aí nessa culpa, não. Não fica com medo da culpa, não. De, de aceitar que errou, de saber onde errou, como errou, mas não peques mais. Isso é, não se acorrente nessa culpa, porque a culpa paralisa. Segue adiante, trabalhando sempre para ser melhor. Então, como errar é humano, né? Faz parte da nossa caminhada, nós precisamos aprender a ver o erro como aprendizado. Cada erro, cada tropeço, Jesus não vê como uma condenação, mas Jesus vê como uma aproximação do acerto. Estamos mais próximos de acertar quando reconhecemos um erro, porque tomamos consciência dele, porque sabemos que fizemos errado e poderíamos ter feito melhor. Então, diante de um erro qualquer, de uma falha qualquer, não permaneça preso na escuridão do erro. Veja a possibilidade de corrigir para sair da escuridão e aproximar-se da luz. Todas as quedas fazem parte do processo de nós aprendermos a andar. E o que nós estamos fazendo aqui como espírito? Aprendendo a andar sozinho. Assim, enquanto crianças, os pais seguram nas nossas mãos, mas não nos castiga se a gente está aprendendo a andar e cai. Eles sabem que nós estamos aprendendo a andar. A queda faz parte, né? Ele nos ajuda a levantar e a gente vai aprendendo a andar até ter condições de soltar das mãos dos nossos pais. Assim é Deus conosco, né? Enquanto espíritos imaturos, a gente vai caindo, Deus nos ajuda a levantar e a gente cai de novo até aprender a caminhar sozinho. Mesma coisa, criança, quando está aprendendo a falar, ela gagueja, erra as palavras, faz parte do aprendizado para falar. Medo de Deus, olha, a gente tem medo de Deus, que Deus não nos aceite se nós errarmos. Olha que infantilidade a nossa, que Deus nos puna porque erramos, né? Que prefira mais o outro filho do que eu. E é aí que vem Jesus e nos traz essa fé, essa confiança no amor do Pai. Uma fé que o próprio Jesus nos explica que se for do tamanho do grão de mostarda, remove montanhas, né? Então essa fé, essa confiança plena, essa certeza do amor de Deus por nós em qualquer circunstância
faz com que a gente deixe de temer a Deus e passamos a amar a Deus, a respeitar as leis perfeitas do Pai. E aí, diante do medo da dor, nesse capítulo aí do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel pergunta, né? O que significa padecer? E o próprio Emmanuel nos esclarece que quando nós não entendemos o padecer, como nós não entendemos a dor como uma possibilidade de nos fortalecermos, de crescermos espiritualmente, a gente sofre igual menino que perdeu o brinquedo, né? Fazemos birra, choramos, lamentamos, gritamos, queremos outro brinquedo de forma imediata, não é assim? Sem perceber que tudo passa e se resolve. É assim que a gente tem recebido a dor, o padecimento, né? Fazendo birra, como criança birrenta, não é assim? Sofremos, nos revoltamos, porque Deus não nos atende a alguns caprichos que a gente quer que Ele atende. E com facilidade, o que a gente faz? Alguém tem que ser culpado, né? E quando nós não encontramos ninguém para jogar a culpa, jogamos a culpa em Deus. Ah, Deus não gosta de mim, né? Deus deu tudo pro santo e nada para mim. Mas vocês já pararam para pensar o que é o santo aqui nesse planeta? Observe os espíritos mais evoluídos, mais superiores, não tiveram facilidade não, né? Basta você olhar aí, Chico Xavier tomava 21 comprimidos por dia, problema na visão, problema no fígado, angina. Irmã Dulce tinha 1/4 de pulmão. Madre Teresa vivia lá no meio do lixo, catando as pessoas necessitadas, né? Então, esses espíritos que trazem uma grande força para nós diante da dor, eles poderiam falar, ué, mas será que Deus ama mais o outro do que a mim, que me deu essa vida difícil, né? Medo da morte. Não temas o que hás de padecer, diz Jesus através de João. Porque Jesus nos traz a imortalidade da alma. A morte é incapaz de destruir o espírito. Morre o corpo, fica o espírito, a essência. E assim diz Emmanuel que quando nós já nos matriculamos, nós já nos incorporamos à caravana fiel para ir de encontro a Jesus, compreendendo acima de tudo que Jesus é mestre, é o amigo que não julga, não discute, não impõe, que Deus não pune, que esses padecimentos todos faz parte de um grande aprendizado. Nós começamos a nos disponibilizar para exercitar essa confiança e coragem diante da vida e dos seus desafios, dos seus problemas, das suas dificuldades. E aí deixamos de temer. Surge a coragem, nem mesmo a morte, porque nós teremos consciência de que seguir as regras, as leis do Pai, nem mesmo a morte é capaz de nos fazer algum mal. Por isso Jesus diz: nada temas, tenha coragem, conquiste,
implante essa coragem em seu espírito. O espírito é forte. E quando a gente entende isso, o temor desaparece e o espírito vai se libertando cada vez mais. Quanto maior consciência disso tudo, dessa grande lei, desse grande projeto de evolução, nós vamos nos libertando das influências da matéria. Olha lá, Paulo, por exemplo, nem mesmo a morte, depois que Paulo tomou consciência, quando chegou o instante da sua desencarnação, Paulo foi degolado. Emmanuel nos relata lá no livro Paulo e Estevão que o soldado que tinha que cumprir essa sentença, com a espada na mão, ele tremia. E disse ao próprio Paulo: eu estou triste de ter que fazer isso. Mas Paulo diz o seguinte para ele: olha, meu amigo, não se entristeça. Eu vou partir em busca do Senhor da paz e da verdade. E aí o que aconteceu com o soldado? Ele mais tremeu diante da coragem daquele homem. E Paulo diz: não tremais, cumpre a sua obrigação até o fim, que eu já cumpri a minha, né? Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Estevão foi apedrejado. Já imaginou ser apedrejado até a morte? E registra lá Lucas, né? Em Atos dos Apóstolos, que Estevão orava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito, enquanto as pedras lhe machucava o corpo físico. E ele cai de joelhos e grita: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Veja bem, diante de um padecimento desse, que a gente não tem nem ideia de imaginar como é ser apedrejado, surge a coragem do espírito consciente que se torna livre, que nada teme, nem a morte física é capaz de fazê-lo fraquejar. Por isso, pessoal, se nós estamos vivendo processos dolorosos, se nós padecemos por esse ou aquele motivo, vamos ver o versículo, a fala do Cristo: nada temas, confiemos, não tenhamos medo, sejamos fortes, corajosos, sem nos revoltarmos diante do amor de Deus, que tudo sabe e tudo vê. É preciso entender essa palavra de Jesus por João no Apocalipse. Tudo isso faz parte de um grande projeto, um projeto muito maior do que a nossa visão mesquinha e pequenininha, um projeto de construção de um espírito livre, de um espírito sadio. E esses momentos de turbulência que vão aparecendo na nossa vida são convites ao amadurecimento espiritual, para deixarmos de sermos essas crianças birrentas, entregues às reclamações descabidas, né? Esse amadurecimento é que nos convida a buscar um Mestre Jesus. É esses padecimentos que nos levam a olhar para a figura do Cristo, que nos ensinou a coragem diante da dor, diante das turbulências. É o mesmo Cristo, é o mesmo Mestre que ontem nós rejeitamos com orgulho, com revolta, com egoísmo. É esse Mestre, é esse Jesus que não desistiu de nós, que não tem preferência por outro. É esse Mestre que nos convida a nada temer, no enfrentamento, no entendimento de nós
mesmo, porque lá em nós é que está as nossas fragilidades e Jesus conhece todas elas. As nossas fragilidades, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e Ele vem com a sua mensagem de alegria, de esperança, de coragem para nos fortalecer, nos animar a seguir adiante. Lembramos de Chico Xavier, né, que depois de uns 60 anos de mediunidade, com todos esses problemas que eu falei para vocês, ele já dizia o seguinte: olha, gente, se eu esperasse que eu tivesse uma condição excelente para começar a trabalhar, eu nem teria começado ainda. Então, turbulências na existência não é para desanimar, não, é para fortalecer. Lembremos de Jesus, não nada temas o que hás de padecer, porque Deus é o Pai magnânimo e justo, e um Pai amoroso, infinitamente misericordioso, infinita bondade. Ele não distribui dores e nem punições. Ele nos dá corrigendas, ele educa, e toda corrigenda aperfeiçoa, nos melhora. Lembra do filho pródigo que perdeu tudo, né? Pegou a herança, falou: vou sair para o mundo, fez maus negócios, perdeu tudo, entrou num padecimento gigantesco e começou a pensar: ah, eu não mereço ser filho do meu pai, eu não escutei meu pai. E quando ele volta para casa, o que o pai faz? Põe ele lá de castigo? Não. O pai o recebe de braços abertos e diz a parábola que o pai, quando vê o filho, ele vai correndo de encontro ao filho. O filho andando, meio desanimado, pensando: agora é que eu vou levar uma surra, né? E o pai vem correndo ao seu encontro. É essa a posição de Deus quando nós voltamos para Ele. Quando a gente dá um passo em sua direção, ainda que pequeno, ainda que lento, Deus dá 1000 passos em nossa direção para nos acolher, para nos abraçar, porque o amor de Deus é como um sol. Todos nós somos abençoados pela luz do sol, desde o verme até o anjo. Todos nós, espíritos, são banhados por esse sol. Deus irradia sempre esse amor, desde que nos criou, e não vai nos deixar jogados e nem preferir ninguém. O seu amor é de igualdade para todos. Por isso, a nossa reflexão é essa: sejamos simples, corajosos, porque com Jesus, com esse amigo de jornada, nada há que possa nos abater. Porque, como diz Paulo lá em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Muita paz, muita luz, nada de desânimo, coragem com Jesus e vamos em frente. Até o próximo sábado, que Jesus nos abençoe. Grande beijo a todos. Fiquem em paz, que assim seja.